foi a Igreja Católica quem criou o Carnaval. Entenda de onde surgiu essa mentira. Vários autores explicam o nome Carnaval, do latim carnivale, isto é, adeus carne ou despedida da carne, o que significa que no Carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum quaresmal. Outros estudiosos recorrem à expressão carne levare, suspender ou retirar a carne. Alguns etimologistas explicam as origens pagãs do Carnaval. Entre os gregos e romanos costumava-se fazer um cortejo com uma nave, dedicado ao deus Dionísio ou Baco, o deus do vinho, festa que chamavam em latim de currus navalis, nave carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale. Não é fácil saber a real origem do nome. Outras festas semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil, mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera, na despedida do inverno. Eram festas religiosas, dentro da concepção pagã e da mitologia. Por exemplo, para exprimir o cancelamento das culpas passadas, encenava-se a morte de um boneco que, depois de haver feito seu testamento, era queimado ou destruído. Em alguns lugares havia confissão pública dos vícios, o que muitas vezes se tornava algo teatral, como por exemplo, o cômico Arlequim que, antes de ser entregue à morte, confessava os seus pecados e os dos outros. Outras festas semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil, mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera, na despedida do inverno. Eram festas religiosas, dentro da concepção pagã e da mitologia. Por exemplo, para exprimir o cancelamento das culpas passadas, encenava-se a morte de um boneco que, depois de haver feito seu testamento, era queimado ou destruído. Em alguns lugares havia confissão pública dos vícios, o que muitas vezes se tornava algo teatral, como por exemplo, o cômico Arlequim que, antes de ser entregue à morte, confessava os seus pecados e os dos outros. Tudo isso era feito com uso de máscaras, fantasias, cortejos, peças de teatro, etc. As religiões ditas de mistérios provenientes do Oriente, muito difusas no Império Romano, concorreram para essas festividades carnavalescas. Estas tomaram o nome de pompas bacanais ou saturnais ou lupercais. Como essas festas perturbavam a ordem pública, o Senado romano, no século I a.C., resolveu combater os bacanais e seus adeptos, acusados de graves ofensas contra a moralidade e contra o Estado. Essas festividades populares podiam acontecer no dia 25 de dezembro, dia em que os pagãos celebravam Mitra, ou o Sol Invicto, ou o dia 1º de janeiro, começo do novo ano, ou outras datas religiosas pagãs. Quando o cristianismo surgiu, encontrou esses costumes pagãos. Os missionários procuraram então cristianizar esses costumes, como ensinava São Gregório Magno, no sentido de substituir essas práticas supersticiosas e mitológicas por outras cristãs. Natal, Epifania do Senhor ou a Purificação de Maria, dita Festa da Candelária, em vez dos mitos pagãos celebrados a 25 de dezembro, 6 de janeiro ou 2 de fevereiro. Por fim, essas festividades pagãs do Carnaval ficaram apenas nos 3 dias que precedem a Quarta-feira de Cinzas. A Igreja procurou também incentivar os retiros espirituais e adoração das 40 horas nos dias anteriores à Quarta-feira de Cinzas. Hoje, graças a Deus, temos em todo o nosso país encontros e aprofundamentos religiosos. Infelizmente, o Carnaval, sobretudo no Brasil, descambou para a dissolução dos costumes. Nos bailes e nas escolas de samba predominam o nudismo e toda espécie de erotismo. Esquece-se que os mandamentos são a via da libertação e que o pecado é a escravidão da pessoa. Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Conferir Êxodo 22:17, Deuteronômio 5,6:21. É triste observar que o próprio governo estimula esse desregramento com uma ampla distribuição de camisinhas, para que os foliões pequem à vontade sem perigo de contaminação. O Papa João Paulo II assim se expressou sobre a camisinha, além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queiramos ou não,
Uma prática desenfreada do sexo preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental, PR, número 429/1998, página 80. Nesta época vale recordar o que disse São Paulo: nem os impúdicos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados, nem de costumes infames, nem ladrões, nem cobiçosos, como também beberrões, difamadores ou gananciosos terão por herança o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, Romanos 1, 24, 27. O apóstolo condena também a prostituição. 1 Coríntios 6,13 seguidos, 10, 8. 2 Coríntios 12, 21, Colossenses 3, 5, e as paixões da carne tão vividas no carnaval. O sexo foi feito para o matrimônio e o matrimônio foi elevado à sua dignidade por Cristo. Mateus 5, 32. Jesus proclamou: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Disse São Paulo: a mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. 1 Coríntios 7, 4. As consequências do sexo vivido fora do casamento são terríveis: famílias destruídas, pais e mães, jovens, solteiros, filhos muitas vezes abandonados, ou em orfanatos, e hoje muitas crianças órfãs de pais vivos, como disse João Paulo II. Por tudo isso o cristão deve aproveitar esses dias de folga para descansar, rezar, estar com a família e se preparar para o início da quaresma na quarta-feira de cinzas. O cristão não precisa dessa alegria falsa das festas carnavalescas, pois o prazer é a satisfação do corpo, mas a verdadeira alegria é a satisfação da alma, e esta é espiritual. Professor Felipe Aquino Cleofas. Retirado do site Regnum Christi e transformado em audiobook por Católico Formado. Informado é católico preparado.